Vamos aos números, Sim. então. A pesquisa Quest, eleição 2026 para a presidência da República. Olha aí, Alessio. Pesquisa Genia Quest, 8.598 pessoas entrevistadas. Foi realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual. E o nível de confiança porque tá é 95%. É, 95%. Tem um errozinho aí, é 95%. Vamos aos números, então. Põe no telão aqui para gente, para todo mundo ver e acompanhar. Olha aí, Alessio. Vamos lá, o nível de confiança, como a gente destacou, 95% da pesquisa. Essa é a ficha técnica da Quest. Vamos aos números? Lula, PT, 51%. Alex, só lembrando que aí é uma simulação de confronto direto, uma simulação de segundo turno. Isso. Os confrontos entre o presidente Lula e potenciais adversários. Vamos lá. Lula, do PT, 51%. Bolsonaro, do PL, 35%. Lula, do PT, 52%, contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 26%. Presidente Lula, do PT, 52%, contra Pablo Marçal, do PRTB, com 27%. A disputa sendo com Ronaldo Caiado, do União Brasil. Presidente Lula, 54%, governador Caiado, 20%. Marta. A gente vê que em todos os cenários, né, o presidente Lula consegue se destacar, consegue ter um melhor resultado e contra todos os adversários que foram colocados ali contra ele. E aí eu destaco o nome de Pablo Marçal, que entre esses citados ficou ali em segundo lugar, né, nas intenções de votos, entre Bolsonaro, Tarcísio e ele próprio. Ficou em segundo, só perdendo para o próprio Bolsonaro, mas ainda assim com um resultado que não é tão satisfatório e suficiente para ultrapassar o do presidente Lula. Bolsonaro ainda é o nome da direita que se destaca, que chega ali com resultados melhores, mas a gente sabe que a realidade política que o ex-presidente enfrenta não vai permitir que ele dispute a eleição de 2026. Só os mais otimistas e sonhadores, apoiadores de Bolsonaro, que acreditam nessa ideia de que ele possa reverter a inelegibilidade. Eu não acredito que isso vá acontecer, então eu já descartaria ali até o nome de Bolsonaro. Eu acho que vai ali ficar mesmo entre Tarcísio e Marçal, já os dois nomes da família, direita, né? Ou alguém da família, que ele próprio não quer lançar porque não quer perder esse protagonismo, né? Não quer perder esse apoio que ele ainda tem de muitos seguidores. É inegável e é incontestável que ele realmente ainda consiga influenciar muitas pessoas aqui no país. Agora, eleitoralmente, não é algo que vá ter resultados para ele. Pode ser que tenha ali para algum nome apoiado, mas eu acho que ele já está, inclusive, se atrasando, está começando a perder o time, porque se ele, de fato, quer emplacar uma candidatura que vá bater de frente com a do atual presidente Lula, ele já deveria estar ensaiando esse nome, mas parece que ele não quer largar o osso, quer sempre ser aquele nome que tem ali o protagonismo dentro da extrema-direita e da direita e, na minha visão, pode perder o time, pode ficar para trás, sim, mesmo sendo um cabo eleitoral ali influente, Ananias. França, a situação do Caiado parece com 20%, é o menos competitivo, segundo a pesquisa, no enfrentamento com o presidente Lula. Nessa semana teve uma decisão judicial que o declarou inelegível. É complicada a situação. Complicada, Ananias, e ele está há décadas no cenário político, mas não conseguiu se nacionalizar. Salvo engano, Caiado já foi, inclusive, candidato à presidência da República algumas décadas atrás. Contra o Lula. Contra o próprio Lula. E de lá para cá, Lula já foi eleito presidente em 3 ocasiões. Ele, obviamente, conseguiu essas vitórias como governador de Goiás, com a alta aprovação, mas não é o nome que está nacionalizado. E eu nem acredito que ele vai conseguir essa façanha nos próximos 2 anos. Então, ele pode até se lançar candidato à presidência da República e diz que vai sim se lançar pela União Brasil, mas chances de disputar, eu acredito que ele não tenha nenhuma, vai patinar na eleição presidencial. Quanto aos demais nomes que aparecem da extrema-direita e direita, eu não vejo nenhum com um nível de competitividade que possa fazer frente ao presidente Lula, que venceu em 2022 sem estar com a máquina pública. E a gente sabe que isso faz
uma grande diferença. Então, em 2026, além de já ter esse forte recall de eleições anteriores, de ser o atual presidente da República, também vai contar com a máquina pública a seu favor. Então, é uma eleição muito difícil para a direita, considerando Lula numa disputa à reeleição. Não vejo hoje nenhum nome competitivo e Jair Bolsonaro acredito que vai sim lançar um familiar seu naquela estratégia que Lula adotou em 2018, de se lançar como candidato, tendo ali como vice um nome da sua família, e ali quando a justiça confirmar que ele está inelegível como está, ele passa um dos filhos como cabeça de chapa e coloca alguém ali como vice. Lembrando que com Caiado fora da disputa presidencial, cresce a chance do que já tinha sido discutido anteriormente, uma federação do União Brasil com progressistas e com republicanos. Isso também mexe no tabuleiro para 2026. Cíntia. Olha, duas questões. Primeiro é que nessa mesma pesquisa tinha um recorte sobre a popularidade dos governadores e o Caiado aparece com a maior popularidade no Brasil, né? 88% da gestão aprovada pela população lá do seu estado. E o segundo ponto é que o Felipe Nunes, da Quest, ele destaca que a falta de conhecimento nacional desses nomes que aparecem numa simulação de segundo turno. Tanto o Caiado quanto o próprio Pablo Marçal, que ganhou alguma visibilidade, mas era um candidato localizado, né, uma prefeitura de uma cidade grande, sim, e que rompeu uma bolha, mas não rompeu uma bolha de forma a se tornar muito conhecida. A pesquisa está aí para comprovar. O segundo aspecto que chama a atenção é o Haddad, que também vence, não só o nome do Lula, mas o nome do Haddad também aparece. Ele também venceria qualquer um desses da direita e da extrema-direita. Uma outra questão, eu não sei se vocês viram, mas o nome do Geraldo Alckmin foi colocado? Alguém viu isso? Não vi. Me ocorreu agora. Ele foi colocado, salvo engano, como uma das opções de substituição ao Lula. Sim. Sim, também foi testado o nome dele. Mas porque os que eu vi na publicação do próprio Felipe só falava em Haddad, não falava em Alckmin. É Lula ou Haddad, né? Caso Lula... Ele foi colocado, agora eu me recordei desse recorte. O eleitor do Lula foi questionado quais os nomes, qual nome ele acredita que poderia substituir o presidente. E aí o Haddad aparece com 27%, e aí na sequência vem o Ciro Gomes, e em terceiro lugar o Geraldo Alckmin. Foram os três mais citados como Mas é curioso não terem colocado, né? Sim. Ele diz que a pesquisa foi feita antes da internação. Isso é um outro aspecto também a ser considerado. Mas eu achei que isso meio que consolida o Haddad, né? Sim, como um nome. Como um nome. Se não for o Lula, nome da né? esquerda, Que, na verdade, deve ser o Lula. É o nome natural, né? Digamos, Sabe para que é uma percepção reeleição. hoje, né, da população, e a pesquisa também mostra isso, que ele não deveria se candidatar. Porque a maioria, 59, né? Parece. Algo nesse sentido, 59 58, ou 52, é algo assim. Eu não vou lembrar de cabeça. Porque tem uma percepção que quem vota no Lula acha que ele deveria cuidar da saúde dele. Sim. Uma preocupação, que assim, ele já se dedicou muito, que ele seria mais por aí. Sim, uma preocupação com o estado de saúde preocupação dele do mesmo, presidente. tipo, já deu a sua parcela? Sim. Olha, e, Alessio, o que a gente vê por esse ponto de desenvoltura de Tarcísio, é que vai ser difícil ele trocar o certo pelo duvidoso, porque ele busca uma reeleição, o governo de São Paulo, o estado mais rico do país, com muita viabilidade. E a disputa presidencial, a gente vê que não é tão viável assim. Ananias, na mesma semana em que sai a pesquisa também de aprovação do governo dele, onde ele tem ali entre 60% e 70% de aprovação do seu governo, que mostra aí que ele tem uma facilidade muito maior de ser reeleito como governador do estado do que de fato disputar uma presidência da República. E eu também analiso esse dado por outro ângulo, outra visão, de que ele nunca se colocou, e sempre quando é questionado,
ele diz, olha, a primeira opção é o capitão Jair Bolsonaro, é o presidente Jair Bolsonaro. Então ele sempre foge. Isso traz também uma certa insegurança para quando o entrevistado vai responder em quem ele vota. Como é que eu vou indicar uma pessoa que sequer se coloca como candidato? Às vezes tem um pouco disso também. Mas, de fato, a facilidade dele de ser candidato e ser reeleito em São Paulo é muito maior do que ele empreender ou alçar voos maiores, como, por exemplo, é disputar a presidência da República. Então, eu acredito que cada levantamento que sai nesse sentido, lembrando que não é uma pesquisa qualquer, mais de 8 mil pessoas, né? Geralmente as pesquisas nacionais trazem aí 3, 4, no máximo 5 mil entrevistados, e essa não, traz um recorte ainda maior, que traz aí um cenário muito difícil, não só para o Tarcísio, mas para qualquer nome que se coloque atualmente pela direita. Para enfrentar o presidente Lula, né? Olha, vamos mudar de assunto agora, trazer para vocês votações importantes no Congresso Nacional.